Vocês não acham estranho que esse tipo de eletrônico esteja queimando tantas pessoas reclamando dos SSD NVMe? Será que realmente é a qualidade do produto chinês que é extremamente duvidosa em tantas marcas assim? É importante que você compreenda como é que funciona um SSD, para que a partir dessa compreensão a gente possa pensar no motivo desse tipo de peça queimar. Eu já adianto para vocês que atualmente essa peça aqui é a mais frágil do computador inteiro, disparado. Antigamente as duas peças que mais morriam era essa aqui, ó, memória RAM, principalmente na era que não tinha os dissipadores, que servem até como forma de evitar o contato direto com o PCB e com os chips, mas também a questão da eletrostática, que hoje em dia o pessoal já não dá a mínima e as peças não queimam. Tinha esse carinha aqui também que morria bastante, quem é das antigas lembra. HD era uma das que morria mais cedo ou com mais frequência, mas ainda são uma das primeiras peças a darem defeito quando tem uma peça que não é muito boa. O que a gente tem nessa região aqui que está embaixo do adesivo, ó, um chip, 2 chips, 3 chips. Vou explicar o funcionamento de um SSD da forma mais fácil possível. Se você manja, guarde aí a informação para você, que isso aqui é para o cara que não entende absolutamente nada. E aqui a gente vai fazer o seguinte, você vai imaginar como se fosse um submarino que tem as comportas que você pode encher ou esvaziar de água. Só que no caso do SSD, pode ser também o SATA 3, não precisa ser o NVMe. A gente tem o seguinte, ó, a gente pode preencher esse espaço aqui, lá no submarino é com água, né? Quando a gente tira a água, fica com ar e aí ele sobe. No caso do SSD, na verdade a gente está energizando a célula. Vamos considerar que toda vez que a célula está energizada, a gente considera o número 1. E toda vez que ela está sem energia, o número 0. O que a gente tem aqui? Código binário, princípio da informática. Os dados num SSD, eles funcionam com cargas elétricas. Às vezes a gente energiza, às vezes a gente tira a energia de uma região dele. Se eu vou ficar colocando e tirando energia de uma célula, significa que ela vai funcionar mais ou menos como uma pilha. E se eu vou colocar carga e tirar carga, ela vai funcionar igual uma pilha recarregável ou como a bateria do meu celular. Ela vai ter um tempo de vida, de carga e descarga. É exatamente isso, meu amigo, você está corretíssimo. Todo SSD tem a vida útil lá estampada nele, que é quantas vezes aquela parte ali interna dele pode ser energizada e desenergizada. Só que dentro de cada chip desse aqui, imagine ampliar isso aqui num nível tão microscópico que é como se você estivesse fazendo uma planilha gigantesca, cheia de divisões, onde cada coluninha dessa pudesse ser preenchido ou por 0 ou por 1. Amplia isso, imagina uma planilha do Excel com tipo assim, 40 mil linhas para lá, 100 mil linhas para baixo. Uma planilha quase infinita. Aqui dentro é exatamente assim. Aí formou uma folha, um plano. Só que dentro de um chip desse, eles deram um jeito de pegar essa planilha gigantesca e foram colocando uma planilha em cima da outra. Mas é um negócio, galera, tão grande que você imagina algo assim, ó, como um bolo de folhas assim, ó. Dentro de um SSD desse, na verdade, o que você tem é isso. Uma série de folhas que estão ou energizadas ou desenergizadas em cada quadradinho desse, com uma quantidade de colunas e linhas quase que infinita, não é infinita, mas é um número muito grande, empilhadas em uma quantidade de folhas gigantescas que faz um bolinho assim. E aí vem o detalhe, quando você manda salvar um arquivo, hoje em dia não é mais só 1 e 0, tá? A combinação não é só essa, pode ser, acho que até 3 ou 4 números aqui. Mas quando você manda salvar um dado, o que o seu computador faz? Ele vai escolher um pedaço, digamos que você quer salvar um texto do Word. Ele vai pegar e vai fazer assim, ó, energiza isso aqui, essa região aqui e essa aqui. Então aqui está o documento A que o João pediu para eu salvar. Quando ele pedir de novo o documento A, acessar esse documento A, lembre que aqui a gente já está na folha 2. A controladora
Lembra que eu falava que a controladora era super importante? A controladora do SSD é quem vai definir na hora onde é que ela vai gravar essa informação. E quando você solicitar a controladora, é como se fosse o bibliotecário. Ela vai falar assim, o documento do fulano, ele está na página 2 da planilha gigantesca, na posição 1 e na linha 3, posição 3. Pronto, peguei. Até aqui tranquilo, né? Percebeu já que a importância da controladora é grande. Até aqui embaixo do nome Samsung, ó, é essa parte prateada aqui, a controladora dela, ó, e os chips estão aqui no pretinho. Então a controladora é essencial para que você tenha velocidade e qualidade nessa organização de onde cada coisa vai ser gravada. Mas eu não entendi ainda onde é que pode dar defeito. Lembra quando vocês olham lá se um SSD tem cachê? Para que serve o cachê? Quando um SSD tem um cachê por fora, não está usando a memória do próprio SSD para ser usada como um armazenador de informações, é como se você tivesse um bibliotecário que está sempre com a anotação na mão. Então, quando você solicita a informação, ele já sabe onde está e te diz. O cachê, ele na verdade fica aguardando as posições onde os seus dados estão salvos. Para quando você solicitar, ele não precisar procurar, ele já sabe onde está. Quando você não tem um SSD com cachê, uma memória separada, só para ele ficar sabendo onde é que está em cada página, em cada coluna as coisas, quando você solicitar, ele vai procurar. Utilizando o próprio chip dele, ele vai fazer uma busca pelas planilhas, pelas colunas e vai dizer, tá na A, tal da página 2. Isso toma um pouquinho do tempo de resposta do SSD. Então ter um cachê é algo bom por isso. E uma quantidade de cachê maior é melhor. Senão ele vai usar a própria planilha como uma forma de localizar. A gente não falou de pilhas. Entre os SSDs, entre as fabricantes de SSDs, existem variações na qualidade da duração dessas células aqui, ó. É nessa parte que você vai ver lá na especificação QLC, TLC e outras nomenclaturas. Normalmente, essas subdivisões, elas foram feitas para caber mais dados e economizar mais espaço. Então, sempre que for menor, então digamos assim, dois negócios é um tipo, a outra consegue por mesmo espaço juntar 3 pedaços, a outra consegue no mesmo espaço juntar 4 pedaços. Essa que consegue juntar 4 pedaços sai mais barato de fabricar, só que ela dura menos. Ela consegue armazenar e soltar energia por menos tempo do que a mais simplesona. Essa aqui é mais cara de fabricar, mas dura mais. O que as fabricantes chinesas têm feito? Elas têm colocado o tipo que dura menos, elas têm trocado o tipo que era melhorzinho por uma que dura menos, e elas têm piorado a controladora. Então é basicamente isso, a controladora ficou vagaba e o tipo de memória utilizado aqui, o tipo de NAND, piorou também, ficou um NAND que suporta menos carga e descarga. Então ele dura menos ciclos de energização. E aí muitos também tiraram o cachê, que servia para o que eu expliquei para vocês, mas em relação a essa peça em si, ela não tem um plug de energia separado, né? Um SATA da vida. Ela é plugada direto na sua placa-mãe. E aí entenda o seguinte, tanto os dados que ele vai ler aqui e escrever, quanto a energia para ele, vão vir de um lugar só. E se você já entendeu que esse dispositivo funciona com base na energia, uma energia bem pequenininha, uma quantidade bem pequenininha, bem precisa. Você concorda comigo que se você tiver uma fonte ruim, você pode ter problemas aqui? Se você tiver uma energia que chega pouca ou chega de forma inconsistente, como é que você garante que uma célula dessa vai estar energizada corretamente para não ter corrupção de dados? Como é que você garante que um equipamento desse aqui não vai ter corrupção de dados, não vai ter mau funcionamento com o passar do tempo? Ele vai estar o tempo todo preocupado em gravar os dados e achar os dados, ou o tempo todo preocupado em não corromper os dados dele? Porque se ele começa a perceber que existem regiões que estão ruins, porque a energia está ficando ruim lá, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar na planilha zona dele lá, ó, e ele vai marcar assim, ó, essa célula aqui não usa não que é ruim, essa célula é defeituosa. Só que se você tem uma fonte ruim, ele começa a ter problemas de encher e esvaziar um monte de célula. E com o tempo, aquela célula que já não era das melhores, que já não era a que dura mais,
começa a ter vários problemas para energizar e desenergizar, ele às vezes pode te dar um aviso dizendo assim, ó, tô ficando muito cheio de bad blocks, que são os blocos ruins. Tô ficando muito cheio. Isso é quando ele avisa. Mas quando a controladora morre, e ela morre também, porque ela não aguenta essa loucura de ficar trabalhando, tentando achar bloco bom com fonte ruim, quando ela morre é de vez, é sem aviso. Então eu tenho a teoria de que essa peça aqui hoje é a peça que mais depende da energia de qualidade no seu PC. Não é mais tanto a memória RAM, não é mais tanto o HD. Pô, mas se está vindo a energia da própria placa-mãe, pode vir bichada? Pode. Tudo que está na placa-mãe conectado a ela, se a fonte que está alimentando a placa-mãe não for boa, tudo que está nela pode ir para o brejo. Só que as peças que estão conectadas à placa-mãe, elas foram se fortalecendo com o tempo. Isso aqui é uma tecnologia que ela já não é mais nova, mas ela ainda tem muita coisa a evoluir. E eu acho que uma delas é essa da questão da resistência. Esse produto aqui não resiste bem a variações de energia, pessoal. Não só variações de energia na sua casa normais, como variações da própria fonte. Esses produtos aqui aguentam muito mais o extra de energia, né, do que a energia inconsistente para menos, ou só inconsistente, porque ele já tem proteções para cortar a questão da gravação de dados quando dá um surto. Ele consegue se proteger sem perder nada, mas ele ainda não consegue se proteger quando a energia tá, tipo quando a luz da sua casa dá aquela caídazinha e você sente, quando a energia não tá boa na sua fonte, quando ela não consegue fornecer as tensões e voltagens adequadas e constantes. Essa peça aqui ela não aguenta, pessoal. Então, na minha opinião, eu acredito que os SSDs, não só os da China, tá? Porque não está acontecendo só com os da China, estão queimando muito porque o brasileiro não dá importância à fonte que ele compra. Essas peças estão baratas, não vamos negar. Você acha um SSD hoje rápido e aí as pessoas estão fazendo o quê? Eu quero muito armazenamento e quero muita velocidade. Se você está tentando energizar e desenergizar mais espaço com mais velocidade, você vai precisar do que melhor? Controladora melhor, você vai precisar de mais cachê, ou de pelo menos ter um cachê de qualidade. Você vai precisar de uma NAND de melhor durabilidade, e muitas vezes não é isso que tem. Você está tendo mais dados, você vai querer gravar mais dados, então você teoricamente precisaria de mais durabilidade. Mas mais do que isso, quanto mais rápido você quiser que isso aqui funcione, que você acesse essas planilhas e grave as coisas nelas, melhor tem que ser a sua fonte. E a fonte não está sendo olhada. A fonte, no Brasil, é a última coisa que muitas pessoas olham. Até porque muita gente monta o PC que nem vai ser gamer, mas bota lá o seu SSD, não bota? O SSD não pode faltar. Mas e a fonte pode faltar? E a fonte pode ser genérica? Essa peça aqui está demonstrando que não. A meu ver, está demonstrando que não. Não precisa ser uma fonte de 1000 watts, não precisa ser uma fonte de 750, 850, 600, 650, nada disso. Você pode pegar uma Corsairzinha, uma Cooler Master de seus 400 watts, confiável que essa peça aqui vai durar. E eu estou querendo fazer um teste. Eu estou querendo pegar o SSD aí, que vocês acham que dá mais defeito, e eu quero botar como principal no meu PC, com a fonte Gold e de qualidade. Vamos ver se ele vai pifar, com as temperaturas também reguladas, que é outra coisa que as pessoas não ligam, botam em qualquer gabinete e o bicho fica fritando lá, porque esse aqui fica do lado, ou do lado da CPU, se a CPU esquentar ele come bafo de CPU, ou tá lá naquele slot que fica embaixo da placa de vídeo também, que é outra parte que esquenta pra caramba. Então são duas coisas que as pessoas não ligam, só compram e botam. Tá com a tensão boa, tá com a energia de qualidade, tá com a ventilação de qualidade dentro. Outro dia saiu um SSD desse, acho que foi da Asgard, que tinha uma controladora nova, que o pessoal lá fora tá elogiando mais do que a Fisson. Alguém me avisou sobre aquele SSD, eu fui pesquisar e falei, pô, o SSD tá bom, o preço tá bom, as características estão boas. E aí outra pessoa falou, falaram aqui que essa controladora é para passar longe, fugir, sendo que lá fora o SSD com aquelas características mega elogiado. Será que eu posso confiar mais no cara lá de fora, que eu sei que está usando componente de qualidade, ou num brasileiro aleatório? Queria saber a opinião de vocês. E se vocês quiserem, escolham aí um SSD, ou deixem que eu escolha esse da Asgard, por exemplo, com essa controladora, que falaram que era para passar longe. Se for o caso, eu compro e vou deixar como SSD principal do meu PC, como tá até hoje
O meu PC tá com 2 Reletec, pessoal. Um Reletec para o sistema e um Reletec para dados. Só que são os 2 Reletecs da era antiga da Reletec, com bom controlador, bom tipo de memória NAND, com cachê. Esses Reletec eram bons. Hoje a Reletec você pode passar longe, porque essa marca aqui já era. Ela quis pegar uma fama e agora está querendo enganar as pessoas, então esqueça. Me conta aí o que vocês acham disso tudo, que eu tô bem encucado com essa história dos NVMe no Brasil em relação às fontes. Eu acho que a causa são as fontes dos brasileiros, mas eu quero saber de vocês.